Olá, nosso tema de hoje é morar sozinha, sozinho. Como lidar com essa condição? Tem algumas características que a gente precisa desenvolver ao longo da vida para a gente poder morar sozinho e bem? Por isso, minha convidada de hoje é uma super especialista nesse tema. A doutora Ieda Duarte, ela é professora associada da USP, Universidade de São Paulo, diretora do Departamento de Enfermagem do Hospital Universitário da USP e também é coordenadora do estudo SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Seja muito bem-vinda, doutora Ieda. Oi, Lina. Oi, pessoal. É um prazer enorme estar aqui falando de um tema que eu gosto bastante e que acho importantíssimo que nós pensemos juntos sobre isso. Muito Então, obrigada pelo convite, Lina. nossa, o prazer é nosso, viu? Diga uma coisa, nós temos muitas pessoas hoje no Brasil, de todas as idades, morando nesta condição, morando sozinho. Então, assim, a informação mais recente que nós temos é a do censo, né, do censo de 2022. No censo de 2022, ele diz que cerca de 16% todos os domicílios avaliados pelo censo são de o que eles chamam de domicílios unipessoais, ou seja, mora só uma pessoa. Então, são de pessoas que residem sozinhas. Isso significa quase 12 milhões de pessoas no Brasil, de todas as idades. Aí nós estamos interessadas em saber quantas destas pessoas no Brasil seriam pessoas idosas. Então, deste total de domicílios unipessoais, 15,3% são de pessoas idosas. E na hora que nós colocamos isso em termos de população, nós temos quase 5 milhões de pessoas idosas, ou seja, pessoas com 60 anos e mais, que residem sozinhas. Será que isso é um problema ou não? Né? O que a gente precisa fazer com isso? Acho que é essa a ideia da gente discutir um pouquinho hoje aqui. Exatamente. Vamos começar pelo lado positivo, né? Uhum. Eu tenho amigas que moram sozinhas, eu, inclusive, estou me preparando para isso em breve. Acho que você, não sei, acho que também mora sozinha. Então, Uhum. tem um lado que confere autonomia, independência, dá uma certa liberdade, né? O morar sozinha. Uhum. Sim, assim, nós temos dois lados de morar sozinha, né? Se morar sozinha é uma escolha, ou se morar sozinha é uma falta de escolha, né? Uma falta de opção. A maioria das pessoas com as quais nós conversamos, aqui dentro do SAB, né, que é um estudo que a gente olha para a população aqui no município de São Paulo, que são cerca de 2 milhões de idosos, quando nós perguntamos para eles se eles gostam de viver sozinhos, 76% dessa população diz que sim, que ele gosta de viver sozinho. Então, isso é uma escolha para ele. Tá? Uhum. Às vezes não é exatamente uma escolha, ele mudou de condição, ele morava com o filho casou, era um casal e aí um dos cônjuges morreu, mas eles ainda assim preferem morar sozinhos, eles gostam dessa condição. Aqui em São Paulo, nós temos cerca de 320 mil pessoas idosas que residem sozinhas, tá? Que é bastante gente. É Então, bastante quando gente. eu falo de 76%, eu estou falando de 76% deste total. Mas quer dizer que eu tenho cerca de 24% que mora sozinho, mas não é exatamente uma escolha, que ele não gosta de morar sozinho. Então, acho que a gente tem que olhar para os dois lados, como você falou. O lado positivo é, se eu gosto, estou feliz assim, tá tudo bem. Mas para isso eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Eu acho que a ideia é que a gente possa pensar junto sobre isso. Então, vamos falar um pouco, então, primeiro sobre esse lado positivo de morar sozinho por opção, né? Quais os cuidados, em geral, que você nos recomendaria? A gente precisa ter um tipo de rotina, inclusive, porque morar sozinho significa você sair de casa, deixar uma roupa no meio da sala, voltar e encontrá-la no mesmíssimo lugar, A né? louça da pia, né? A louça da pia vai continuar lá. Essa louça da pia é clássica. Ela vai dormir lá e vai de manhã estar lá. Ela não vai sair de lá. Então, é claro que se eu moro sozinha, eu tenho que ter algumas rotinas de cuidado doméstico para que a minha casa não vire uma bagunça. Porque não vai ter que tomar da bagunça. Sou eu comigo mesmo. Então, se eu não tomar cuidado, daqui a pouco pode virar uma bagunça. Isso depende de cada um. É claro que tem pessoas mais ou menos organizadas e que vão lidar com isso. Acho que talvez uma coisa importante de chamar a atenção é assim, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu hoje sou uma pessoa idosa e resido sozinha, mas eu não resido sozinha hoje, eu resido sozinha há
bastante tempo. Então, eu envelheci residindo sozinha, tá? Às vezes, a gente tem um hábito, quando é um pouco mais jovem, né? A maneira como guarda as coisas, as alturas onde as coisas estão, o meu acesso a tudo dentro de casa, eu deixo do lado que me é conveniente. E, de repente, ele está assim há muito tempo, eu estou acostumada com isso. Mas, conforme eu vou envelhecendo, a minha condição física pode mudar, né? E daí eu posso, se eu não mudar esses meus hábitos, estes mesmos hábitos podem se tornar nocivos. Ou seja, deixo coisas muito altas. Então eu tenho que subir aonde para pegar? Coisa clássica da cozinha. A pessoa sobe na cadeira, segura na porta da geladeira e vai pegar alguma coisa que está em cima. E pode cair, né? Uhum. O problema é, se eu cair, eu tenho como chamar alguém? Essa é a questão. Então, tudo que acontece dentro de casa, eu preciso organizar de forma tal que eu não seja um risco para mim mesmo, em primeiro lugar. Coisas à Uhum. altura da mão, não deixar assim, aquela história, tira o tapete do caminho. Não, ninguém tira, tá? Ninguém tira, mas gruda ele no chão, tá? Para que ele não Uhum. escorregue você, não se acidente. Tudo que a gente tem que fazer as medidas que a gente fala, né, para tomar, é para evitar acidentes domésticos evitáveis, né? Escorregar no tapete, tropeçar em imóveis, escorregar na entrada do banheiro, todas essas coisas são evitáveis. Então eu tenho que planejar. Isso pode acontecer com qualquer um? Pode, mas lembra que você está sozinho, tá? Então, uma das coisas, hoje em dia, todo mundo tem um celular, né? Assim, a gente tem mais celular no Brasil do que pessoas, né? Assim, então, a maioria das pessoas tem um celular. O que eu sempre falo? Carrega ele com você, né? Para onde você for. Não deixa o celular na cozinha e vai para o quarto. Se você cair no meio do caminho, como é que e se machucar de forma importante, quebrar uma perna, por exemplo, como é que você vai chamar alguém? Você vai se arrastar até um telefone, até o interfone ou até o celular? Então, assim, o celular ele também pode ser um mecanismo de primeiros socorros. Carrega ele com você. Para onde? Para o quarto, para o banheiro, para todo lugar. Leva ele junto com você, tá? Porque ele pode ser o seu dispositivo de ajuda, né? Essa é uma das coisas que eu acho que a gente precisa prestar atenção. Uma outra questão isso a gente até conversou recentemente no evento que a gente estava junto lá aqui na Expo, aqui em São Paulo, assim, quem mora sozinho tem que ter o cuidado. Às vezes eu tenho uma rede de suporte ativa. Falo com alguém todos os dias, eu posso morar sozinha e ter filhos, a maioria das pessoas que moram sozinha tem filhos, falo com a minha filha todos os dias, etc. Eu tenho vários amigos com os quais eu converso com o vizinho, etc. Tem gente que não, né? Tem gente que tem menos pessoas, conversa com um ou com outro de vez em quando, não é uma pessoa tão comunicativa, até tem uma rede, mas é uma rede menor, né? Uhum. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Quem mora sozinho precisa falar ou ser vista todos os dias por alguém. Você tem que combinar isso. Tá? Porque Uhum. se acontecer alguma coisa com você e você não tiver a chance de ligar para alguém, você desmaiou em casa, tá? Uhum. Teve um mal súbito. Não dá, você não consegue ligar para alguém. Ou alguém tem que sentir a sua falta. Então, se essa pessoa se você não ligar ou não for visto por alguém todo dia, né, falhar, alguém liga para você. E se você não responder, alguém vai lá. Tá? Então, esse é um cuidado. Por quê? Infelizmente, já aconteceu muitas vezes. As pessoas acabam tendo mal súbito em casa, passando mal, e só são vistas vários dias depois, quando alguém sente falta dela. E, às vezes, este tempo pode fazer a diferença entre eu sobreviver com qualidade, sobreviver sem qualidade ou até morrer. Então, assim, morar sozinho não é um problema, mas eu tenho que readaptar as minhas estratégias para que isso seja bom. Uau, dica preciosa, que isso vale absolutamente para todas as idades, inclusive, né? Da pessoa que mora sozinha, né? Agora, Ieda, é, na verdade, você mencionou a questão de morar sozinho por opção ou não. A pessoa que fica viúva ou que, de uma hora para outra, ela perde a única pessoa que tinha com ela, às vezes é uma filha, um filho, essa pessoa, para se adaptar a morar sozinha,
tem alguns ingredientes que são diferentes, né? Assim, os cuidados devem ser, esses cuidados, eles valem para todo mundo. O que a gente recomenda é que quem mudou de situação, Uhum, é claro que tem, por exemplo, quando a perda é por morte, você tem toda uma fase de luto que ela é difícil, ela pode ser prolongada, ela pode uhum, durar o resto da vida, tudo isso. uhum, Mas as pessoas têm que entender que ter uma rede de suporte é bom. Então, assim, eu não tenho. Então, tenta se engajar em alguma coisa diferente. Então, faz um trabalho voluntário, começa a ir a um serviço, ou a um serviço religioso ou não, tanto faz, é que os religiosos geralmente têm serviços voluntários. uhum, Faça um trabalho voluntário, você vai começar a conhecer e contatar com pessoas. Né? Seja um pouco mais proativo para fora de casa, de forma que você seja visto. Tem um caso que me chamou a atenção anos atrás, foi um caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Uma senhora idosa, ela passou mal, ela morava sozinha, e ela passou mal dentro, ela tinha ficado viúva há um tempo, e ela não tinha uma rede grande, não tinha filhos, etc., mas ela tinha um cachorro. Né? E aí ela era muito amiga das pessoas do pet shop, para onde ela sempre passava por conta de comprar uma coisinha ou outra para o cachorro. Ela passou mal dentro de casa, ela teve um mal súbito e ficou, caiu no chão e não conseguia se levantar. Quem a acudiu foi justamente o pessoal do pet shop, que começaram a falar: cadê a dona Fulana que não apareceu? Aí um ficou preocupado, outro ficou preocupado, sabiam que ela morava sozinha e foram até a casa dela. Tá? E aí, graças a isso, ela foi levada para um hospital e conseguiu sair do quadro. Ela poderia ter morrido. Né? Então, o que salvou a uhum, vida dela foi a presença do bichinho. Né? A presença do bichinho, assim, no sentido de que ele era o elo dela com a comunidade. E sentiram falta dela. O que a gente precisa ter no contexto é que sintam a nossa falta, que percebam uhum, a nossa ausência. Teve, acho que talvez você já tenha até comentado aqui no canal, um programa que era o Porteiro Amigo do Idoso. Né? uhum, Isso é uma coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Muitas pessoas moram em prédios. Né? uhum, Eu brincava isso no outro prédio. Hoje eu moro no prédio que tem muita gente jovem, mas eu morava num prédio que eu tinha muitas pessoas idosas. Então eu combinei com o zelador e com os porteiros isso. Quem mora sozinho, quem é idoso e mora sozinho aqui, sabia. Eu falei, então vamos combinar que todo dia você tem que ver essa pessoa, né? Ela tem que uhum, sair. Se ela não sair, você liga na casa dela, qualquer hora do uhum, dia. Tá? uhum, Aí ele vê, oi, dona Fulana, tá tudo bem? É o fulano. Não, tô ligando só para saber se tá tudo bem. E tá tudo bem. uhum. Tá? Isso também é um mecanismo para ajudar as pessoas que têm menos relações sociais, mas que criam um sistema de alerta. Né? Uhum. Para evitar complicações. Eu posso continuar morando sozinho sem problemas, mas eu tenho que criar um mecanismo de suporte para que isso seja seguro. Tá? Perfeito, A perfeito. ideia é apenas ser seguro, seguro para todo mundo. Uhum. Doutora Ieda, eu vou precisar chamar um rápido intervalo, mas a gente continua, tá? No próximo bloco. Tá bom? E você não sai daí, não. Até já. Caso você queira enviar perguntas ou sugestões, é só apontar o seu celular no QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Voltamos, hoje conversando sobre a condição de morar sozinha, sozinho. E eu converso com a doutora Ieda Duarte, que é coordenadora do Estudo SAB, aqui de São Paulo. Doutora Ieda, vamos falar um pouco então do Estudo SAB, né? O número de pessoas idosas que moram sozinhas, desde que o estudo começou, lá em 2000, para hoje, vem aumentando? Vê, assim, só para as pessoas saberem, né, o que é o Estudo SAB. O Estudo SAB é Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. É um estudo que começou no ano 2000 e vem acompanhando a população idosa que reside no município de São Paulo. São Paulo não é o município com o maior percentual de idosos, mas é sem dúvida o município com o maior número absoluto de idosos. Nós temos mais de 2 milhões de pessoas idosas que residem aqui. O que o SAB tem visto?
que progressivamente o percentual de pessoas idosas vem aumentando. Então, ele veio de 13% em 2010 para quase 16% em 2015. Então, em 2020 nós não pudemos ir por conta da pandemia e agora vamos em 25 de novo e vamos ver se isso está aumentando. Mas o que a gente tem visto pelo próprio censo é que sim, que este percentual de pessoas que residem sozinhas, ele tem aumentado. E quando a gente fala percentual de pessoas idosas que residem sozinhas, eu estou falando de todas as idades, 60 para cima. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho cerca de 18 mil pessoas idosas com 90 anos e mais que residem sozinhas. Tá? Isso é um Sozinhas? problema? Isso, eu queria saber, isso é um problema? Depende, né? Depende de como isso é organizado. Se essa pessoa é funcionalmente independente, nós temos muitas pessoas muito longevas que estão muito bem, obrigada. Ela é funcionalmente independente, ela consegue cuidar da sua casa de forma adequada, ela pode ter uma faxineira, ela pode ter alguém que ajude, ela pode ter filhos que a visitem, mas ela continua residindo sozinha. Os cuidados que nós citamos para essas pessoas, eles são um pouco mais necessários, né? Porque até por ela ser mais longeva, ela ter uma intercorrência ou um acidente doméstico requer que ela seja atendida com maior presteza. Aqui já existe no mercado dispositivos de ajuda que também é importante que a gente diga isso aqui. Então, as pessoas podem ter um dispositivo de auxílio, né, que ela carrega com ela e bate na mão, bate no peito, ou o próprio telefone toca em horários programados para falar com ela para saber se está tudo bem. Então, quanto mais longevo eu for, mais esse tipo de dispositivo ele é necessário. Tá. Né? Porque o tempo entre acontecer alguma coisa e ele ser ajudado, ele tem que ser mais curto. Porque a minha reserva, conforme mais velha eu fico, a minha reserva funcional para responder a essas intercorrências, ela vai diminuindo. Então, eu tenho que ser mais prontamente atendido. Perfeito. Agora, dessas pessoas que moram sozinhas, muitas têm 2, 3 ou mais doenças, ou seja, tem morbidades aí, doenças crônicas? Tem, assim, quando a gente olha a população idosa em geral, né, cerca de 60% da população idosa tem 2 ou mais doenças, alguma coisa que a gente chama de multimorbidade. O que a gente quer dizer? Ele tem diabetes, ele tem hipertensão juntas, né? Ele pode ter insuficiência cardíaca ou outros problemas cardíacos, ele pode ter osteoartrose, reumatismo, ele pode ter um monte de coisa, né? Mas ele tem 2 ou mais condições crônicas juntas. Quando a gente olha para as pessoas idosas que residem sozinhas, esse percentual aumenta. Ele vai para um pouco mais de 63%. Quer dizer, quem mora sozinho é ainda mais multimórbido do que a população idosa em geral. Isso é um problema? Não. Ter condições crônicas em si não é um problema, desde que essas condições crônicas sejam adequadamente acompanhadas, porque elas não têm, nenhuma condição crônica tem cura, ela tem controle. Então, quando eu sou hipertenso, eu sou um hipertenso. Quando eu sou um diabético, eu sou um diabético. Eu posso ser um hipertenso com pressão controlada, um diabético com glicemia controlada, mas eu continuo tendo a doença. E ela está controlada porque eu faço controle dela, controlo a alimentação, tomo medicamentos, faço exercício, por uma série de razões, essas doenças ficam controladas. Retorno periodicamente ao médico, né? Então, isso faz com que eu tenha controle das condições crônicas. Com muita frequência, porque eu tenho condições crônicas, eu tomo múltiplos medicamentos. Então, a polifarmácia, 5 ou mais medicamentos diferentes por dia, também é bastante comum nas pessoas idosas. Eu tenho cerca de metade da população idosa que reside sozinha, tomando 5 ou mais medicamentos juntos. Que cuidado a gente tem que ter? Cuidado com o que você toma, né? Você tem que tomar o que é prescrito pelo seu médico. Mas fez bem para minha vizinha. Pergunta para o seu médico se tudo bem você tomar, porque na hora que você mistura, a gente acha que a homeopatia não vai fazer mal. A homeopatia também é remédio. O fitoterápico também é medicação. Então, na hora que você mistura isso com outras coisas, isso pode fazer mal. Então, toma sozinho, né? Não tem iniciativa de tomar sozinho. Pergunta,
Pergunta antes para ver se, junto com tudo que você está acostumado a tomar e que está controlado, não vai te fazer mal. Agora, Ieda, o conceito age in place, quer dizer, o morar sozinho no seu lar, né, é uma questão muito importante hoje em dia, quando a gente fala de qualidade de vida, quando a gente fala de felicidade, e tem muitas famílias, inclusive, que se incomodam. Puxa vida, meu pai, minha mãe já está tão velhinho, né? Vamos botar numa instituição de longa permanência, ou vamos colocá-lo num quartinho lá na casa de um dos filhos. Então, esse conceito ele deve ser respeitado, até porque queria falar um pouquinho também sobre direitos, né, dessas pessoas. Isso, acho que é assim, você falou uma coisa muito importante, Lina. As pessoas idosas elas só são idosas, elas continuam sendo seres humanos Uhum. com direitos, né? Ele tem o direito de dizer o que ele quer fazer da vida dele. Ele tem o direito de dizer aonde ele quer morar. Tá? O que a gente vê aqui em São Paulo, principalmente, nos grandes centros de um modo geral, é que os idosos eles residem em locais que, quando eles vieram residir nesses locais, isso era a periferia. E agora esses locais são locais centrais e, em termos imobiliários, muito valorizados. Tá? Então você tem quando sabe, a gente viu isso quando a gente pergunta para o idoso por que ele mudou, etc. Uma boa parcela foi exploração imobiliária. Por quê? Porque o imóvel ficou muito valorizado e a família pressiona para que a casa do idoso seja vendida e este valor repartido entre todos. E daí não sobra para o idoso morar num lugar onde ele gostaria de morar. Então, acho que a gente tem que pensar isso com bastante calma. A casa é do idoso. Se ele gosta de morar na casa, ele tem o direito de ficar lá. Eu tenho que tomar algumas medidas para que isso seja um ambiente seguro para ele. Mas não é justo e não é bom para ele mudar quando ele não quer. Né? Então, acho que as famílias precisam tomar um pouquinho desse cuidado. Tem uma hora em que isso talvez seja necessário. Então, se a pessoa ficou muito limitada, vamos supor, ela está com uma osteoartrose importante, já anda com algum dispositivo de ajuda, uma bengala, ou às vezes precisa de uma cadeira de rodas, ela mora no sobrado. Tá? Uhum. Então, aí é claro que eu posso adaptar a casa para que ela só fique no andar de baixo, mas mesmo Sim. assim, pode se tornar um ambiente inseguro. Então, eu tenho que conversar com ela que, de repente, mudar para um outro local, no mesmo bairro, próximo às pessoas que ela está acostumada a ver, mas que seja mais seguro para ela, pode ser uma opção, mas tudo isso precisa ser conversado. Né? Uhum. Perfeito. Tem que ser uma escolha dela. Tá? Isso que muitas vezes a gente ouve de muitas famílias assim, ele está fazendo para o bem do idoso, mas você perguntou para ele, né? O Uhum. que é o bem do idoso? É ser mais acessível, ser mais seguro, mas você perguntou para ele, né? Essa é a questão. Ele concordou com você ou isso é uma imposição? Né? Da Uhum. mesma forma, Uhum. morar num lar assistido, num lar coletivo, né? Numa instituição de Uhum. longa permanência. Talvez, muitas vezes, isso por condições, principalmente físicas, da própria pessoa, ela pode vir a Pode ser uma necessitar. opção, né? Pode ser uma opção. Assim, Uhum. é uma opção ficar na casa dela com o cuidador em casa, é uma Uhum. opção ir para um lar coletivo, se for uma escolha dela, não é isso? Uhum. Então, essas coisas precisam ser conversadas, elas não podem simplesmente ser impostas, senão eu realmente vou estar ferindo um direito dessa pessoa e vou tirar dela a autonomia de decidir sobre a própria vida, e a gente não tem esse direito. Se ela Até estiver porque, cognitivamente bem, a gente claro, não tem esse direito. nós estamos caminhando para o final do programa, doutora Ieda. E, acho muito bacana você ter feito esse comentário dos nossos direitos e do respeito. A gente tem que tratar a nossa pessoa idosa que convive com a gente como a gente gostaria de ser tratado quando a gente envelhecer, né? Exatamente. É que a gente acha que nunca vai ficar velho, né, Lina? As É pessoas verdade. sempre acham, elas decidem pelo idoso e nunca pensam que elas também vão envelhecer e que ela está ensinando os seus filhos o que ela está fazendo com o avô. Né? E daí, de Exato. repente, se o seu filho está vendo, ele vai achar que ele pode fazer a mesma coisa com você amanhã, afinal de contas, você fez isso. Então, as pessoas não param e não pensam. Mas, mais que isso, eu acho que a gente tem que entender que as pessoas têm direitos sobre si mesmas. Tá? E Uhum. sobre o seu próprio entorno. É claro que eu penso no melhor cuidado para ela, é claro que eu penso na segurança dela, mas tudo isso pode ser organizado.
O bem-estar pode resolver com cuidador, segurança pode resolver com câmera, com uma série de dispositivos, com dispositivos de autoajuda, né? Uma campainha que toca, telefone que controla. Hoje já existem uma série de mecanismos disponíveis no mercado para garantir um ambiente seguro. Né? O que a gente precisa conversar. Né? Eu acho que está faltando conversar. É verdade. Diálogo é tudo nessa vida e convivência social. Nada de se isolar para querer curtir a solidão a certa altura do campeonato, né? Eu queria seu recado final. Eu acho assim, gente, não tem problema morar sozinho. Morar sozinho nunca pode ser um problema. O que é problema é você ficar isolado. Isolamento não é bom. Isolamento traz consigo outras coisas, depressão, tristeza, e isso vai piorar a sua condição de saúde, seu bem-estar e diminuir a sua qualidade de vida. Então, assim, se a sua escolha é residir sozinho, faça isso, mas faça isso com segurança. E crie um ambiente no seu entorno que te reconheça como quem mora ali é a dona fulana, né? Ah, a dona fulana tem 2 gatos, tem isso, as pessoas te conheçam, tá? E conheçam minimamente que hora você sai, que hora você chega, para sentirem a sua falta. A gente precisa estar presente no mundo. E não são só as redes sociais que te fazem presente. É a rede de apoio que te percebe a sua ausência. Então, lembra disso, né? Se a sua rede diminuiu, cria outra. Infelizmente, nossos amigos podem morrer, assim como a gente morre um dia. Faça outros. E manter essa rede ativa e participativa é o que vai fazer diferença na sua vida. Nossa, incrível. Pedir ajuda, né? Fazer novas relações, novas amizades com os vizinhos, com os amigos, com o nosso entorno o tempo todo. Isso é possível, né? Isso. Ieda, muito obrigada pela sua participação. Amei. Eu que te agradeço. Você sabe que você mora aqui no coração e eu que agradeço a oportunidade de estar podendo falar isso com as pessoas, que às vezes a gente não presta atenção, principalmente quando a gente envelhece sozinho. Né? Às vezes a gente acha que eu não era velha, mas agora eu sou, né? Então, peraí, vamos prestar atenção que as coisas mudaram. Né? Acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Obrigada. Gente, obrigada a vocês também que nos acompanham por aqui. Tá vendo? Morar sozinho pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Depende das nossas escolhas. Continue nos acompanhando no canal no YouTube, nas redes sociais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Beijo, obrigada, até a próxima.